Boa noite. Bem-vindos ao primeiro encontro mundial dos Amigos de Jesus Cristo com Chico Xavier e sua obra espírita cristã e o 10º Encontro Nacional. Hoje, nosso tema será Linguagem Corporal Emocional e Boa Nova, com a senhora Vanessa Anceloni, que é espírita de 5ª geração, brasileira-americana, é neurocientista e psicóloga. Tem trabalhado na divulgação espírita nos Estados Unidos há mais de 20 anos. Fundadora da primeira rádio espírita dos Estados Unidos, Kardec Rádio, 24 horas e totalmente em inglês. Editora-chefe da Spiritist Magazine há 13 anos, fundadora-presidente da Spiritist Society of Baltimore, Spiritist Society of Virginia, Spiritist Society of Washington, D.C. e tradutora de livros espíritas. Bem-vinda, senhora Vanessa, e aos intérpretes Lilian Braga e Denise Tipulo. Olá, amigos. É uma alegria estarmos aqui reunidos, refletindo sobre a mensagem do nosso governador planetário, Jesus Cristo. Quando nós nos referimos ao nosso governador planetário, realmente é um desafio. Na Terra, apenas 2 bilhões dos mais de 7 bilhões de habitantes encarnados realmente abraçam a sua proposta. Ainda é um desafio muito grande na Terra. O nosso governador planetário, Jesus Cristo, nosso Senhor, como dizia Chico Xavier, é alguém para conhecermos. Vou pedir licença a vocês para iniciarmos com uma prece breve, rogando amparo para que esse estudo seja benéfico e traga bálsamos terapêuticos para as nossas vidas e muita lucidez. Senhor Jesus, quem somos nós para te compreender? Mas somos as suas ovelhas, outrora perdidas e hoje cientes do seu amparo, cientes da sua ascendência sobre nós. Queremos segui-lo e para isso aqui estamos. Rogamos a tua proteção, o teu amparo, o teu carinho, para que todos nós possamos sentir as benesses que vêm do seu coração generoso e amoroso, amigo de todos nós. Agradecidos, iniciamos nesse instante esse estudo, reflexão, para nos fortalecer nesta reencarnação. Obrigada, mestre. Que assim seja. Queridos amigos, nós vamos aqui iniciar, através de alguns slides, um resumo de um estudo, de uma pesquisa que nós temos feito há 10 anos. 10 anos atrás, nós iniciamos o trabalho de tradução do livro Boa Nova, psicografado pelo Chico Xavier, graças a Deus. Quando nós vamos ver no primeiro slide essa proposta, através da leitura do livro Boa Nova e outros livros psicografados por Chico Xavier,
nós vamos encontrar um mestre diferenciado. É a linguagem corporal, emocional do Cristo e a Boa Nova. No primeiro slide que nós vamos passar agora, no próximo slide, nós vamos fazer uma pergunta. A pergunta que Kardec fez aos espíritos da Pleiade kardeciana para compreender sobre como podemos aplicar as leis divinas que estão na nossa consciência e nós esquecemos ou deixamos de lado. Qual é o modelo mais perfeito que foi oferecido à humanidade para nos ser guia e modelo? Pergunta 625 de O Livro dos Espíritos. A resposta é certeira: Jesus Cristo. Não há dúvidas, não há um talvez, mas como é que eu posso seguir um modelo que eu não vejo? Seguir um guia que eu nunca vejo na minha frente. É como se não soubéssemos nadar e nunca